Duas exposições de fotografia, uma delas também com poesia pelo meio, são as Sugestões em Destaque, hoje no Ensaio Geral, em que abrimos um livro que marca a estreia de Inês Bernardo na literatura e escutamos o disco que o Expresso Atlântico apresenta na Casa da Música e no Capitólio para a semana. Para já, uma memória no Ensaio Geral. Os livros tratam do que vai escrito dentro, não é? Acabam por ser todos, de uma maneira ou de outra, todos os livros, autobiografias transpostas, não é? A gente não inventa nada, no fundo, não é? Acabamos por falar de nós e normalmente um livro é feito de materiais pobres, daquilo a que a gente não olha, a que não damos atenção ou que deitamos fora, não é? De onde é que eles vêm, eu não sei, o que é que significam, tão pouco sei. Não são certamente romances, não há uma intriga, não há uma história. A história não me interessa, a intriga não me interessa. O que eu gostaria, se fosse possível, era pôr a vida inteira entre as capas de um livro. António Lobo Antunes, escritor maior, deixou-nos esta quinta-feira aos 83 anos. Tal como disse nesta entrevista ao Ensaio Geral, em 2012, deixou a vida inteira dentro dos livros. Escreveu sobre a condição humana, mergulhado nas suas memórias de infância, mas também naquelas que o marcaram a quando dos anos em que viveu na pele a guerra colonial em Angola. É através dos livros que o eternizam que o podemos recordar, e em abril sairá uma obra inédita, não de prosa, que era o seu género favorito, mas sim de poesia. Lamentava muitas vezes não ter sido poeta, mas foi-o ao longo da sua vida, escrevendo poemas que sairão agora reunidos em livro com a chancela Dom Quixote. Em Coimbra, mesmo à beira do Rio Mondego, na estação elevatória onde está a Biblioteca Carlos Fiolhais, pode visitar uma exposição que junta poesia e fotografia. Poetas no Parque, Antero de Quental, Camilo Peçanha, Flor Bela Espanca, Miguel Torga ou Fernando Assis Pacheco é o nome desta mostra. A autoria das fotografias é de Cátia Andrade, uma médica portuguesa radicada em França, que em conjunto com o físico Carlos Fiolhais trabalhou vários poetas para esta exposição. Fiolhais deixa no Ensaio Geral um convite para uma visita. É um sítio lindíssimo da cidade, que é a casa também dos poetas. E eu e a Cátia Andrade, ou antes a Cátia Andrade e eu, ela teve aqui um impulso maior que o meu, porque a Cátia Andrade é médica e é poeta. É médica neurologista, estudou aqui em Coimbra, mas depois fez carreira em Paris, doutorou-se lá e trabalha num hospital de França, dos mais importantes da neurologia, o Salpêtrière, e ela escolheu, com a minha colaboração, alguns poetas com ligação a Coimbra, ou por terem nascido cá, por terem cá vivido, por terem cá passado alguma ligação. Então escolhemos alguns dos maiores poetas portugueses. Aliás, Coimbra foi sempre o sítio onde passaram grandes poetas, exceto Fernando Pessoa, nunca cá veio, não sabe o que perdeu. E os poetas escolhidos foram Antero de Quental, que causou um deslumbramento enorme a Eça de Queiroz, era uma espécie de um deus, que eram os dois contemporâneos, mas o Antero de Quental mais velho. Há uma descrição do Eça de Queiroz, dizia que ele falar no Antero de Quental era uma iluminação. E é de um poeta e um ensaísta, filósofo de alguma maneira, Camilo Peçanha. Esse nasceu em Coimbra, o homem do simbolismo e da transição para a modernidade, que devia ser mais conhecido que aquilo que é. Teve aquela estadia em Macau, enfim, que o vai marcar. O Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca passou por aqui apenas brevemente, mas é uma figura que, quer dizer, estamos a falar de poetas que tínhamos de ter uma mulher, e ela é uma figura única, extraordinária. É uma mulher que viveu demasiado depressa, mas com enorme intensidade. Enfim, a Cátia e eu gostamos muito dos sonetos dela, vamos confrontar os sonetos dela com os do Antero, são dos melhores sonetistas que é. O Miguel Torga, que viveu aqui muitos anos, é um referente. Ainda o conheci a andar na Baixa, quer dizer, ele era mais velho, mas no centro de Trás-os-Montes adotou Coimbra como a sua cidade. Era aqui nas tertúlias que ele lia primeiro aos amigos os poemas que mais tarde havia de fazer. Vamos trazer poemas dele. E finalmente, um poeta mais moderno, mas que se fala pouco, que eu aprecio muito. Eu disse, Cátia, temos de ter o Fernando Assis Pacheco. Primeiro, ele é de Coimbra. Passou a meninice aqui na Rua dos Olivais. E alguns dos poemas refletem isso. Mas, sobretudo, é um homem de uma fulgurância intelectual, de uma surpreendente as associações que ele faz e a maneira como ele trabalha a palavra e as ideias. Portanto, são todos convidados, a exposição vai estar 2 meses, a exposição
contém, além de textos de alguns destes poemas, contém fotografias da própria Cátia Andrade, alusivas. Ela é também uma extraordinária. Além de poeta, é fotógrafa e, portanto, além disso, o sítio é lindíssimo. Venham conhecer estes poetas. O convite de Carlos Fiolhais para visitar a exposição Poetas no Parque, que junta fotografia e poesia com obras de Cátia Andrade. A exposição tem entrada gratuita e pode ser vista na estação Elevatória de Coimbra, Biblioteca Carlos Fiolhais. Até 8 de maio em Lisboa, nos estúdios Vítor Corden, que já foi a casa da Companhia Nacional de Bailado, poderá haver outra exposição de fotografia. Remanence, do efêmero à memória, reúne um conjunto de imagens que a fotógrafa Estelle Valente captou no ano passado durante uma residência artística de fotografia naquele espaço que continua a ser habitado por gente da dança. Ao ensaio geral, a fotógrafa de origem francesa, radicada há décadas em Portugal, explica o que quis captar em cada imagem. Essa exposição de fotografia nasce de uma residência artística de fotografia que fiz lá em 2025, durante o ano todo, e é um bocadinho o resultado e também o início de outra coisa para mim. A ideia aqui não é documentar ou registar a dança e o movimento, porque o movimento é algo que me interessa bastante, muito na fotografia. O que vão poder encontrar nessa exposição é mais o movimento como uma escrita, de alguma forma. Eu fico sempre fascinada com o movimento e com o rasto que deixa o movimento, de alguma forma. Esse rasto, obviamente, é na nossa memória, e por isso decidi, de alguma forma, que ele aparecesse na fotografia, seja ele real ou completamente inventado. É uma exposição que explora o gesto mais do que a dança, diz Estelle Valente, que vê neste trabalho um exemplo da liberdade com que gosta de trabalhar. Essa residência artística nos estúdios Vítor Corden mudou mesmo, de alguma forma, a minha maneira de trabalhar, porque, obviamente, quando se fotografa muito, que é o meu caso, não temos tempo para pensar. A fotografia nasce daquele momento e não vai, muitas vezes não consigo ir para além disso. Ali nos estúdios tive tempo para pensar a fotografia, o que é que eu queria, o que é que eu imaginava, e ter tempo para isso, primeiro é um luxo enorme e dá-nos uma liberdade sem fim. E por acaso, para mim, a palavra liberdade é bastante importante no meu trabalho. Estive numa conversa há pouco tempo que interessa em Coimbra sobre fotografia de cena, e a pergunta que eu fiz a toda a gente foi: até que ponto eu sou livre nessa fotografia? Até que ponto eu posso fugir daquilo que as pessoas me pedem muitas vezes? E nessa residência, nos estúdios Vítor Corden, de dança, tive essa liberdade completa. Para mim esse ano foi mesmo importante para mim, porque também percebi que aquilo que eu gosto mesmo de fazer na fotografia, primeiro é fotografar dança e movimento mesmo, é o que eu gosto mais. Porque eu acho que é neste espaço que eu sou mais livre. Desafiámos a fotógrafa Estelle Valente a escolher uma imagem da exposição e a trazê-la, em palavras, à antena da rádio. Se calhar descrevia a imagem que está ali, que é o cartaz, entre aspas, da exposição, que é, como é que eu vou explicar isso? É um rasto, é um traço na fotografia que parece o corpo de uma bailarina. Não sei se consigo explicar bem, é muito difícil fazer isso. É uma fotografia bastante abstrata. Por isso é mesmo como se eu pintasse, já sei, como se eu pintasse uma bailarina em movimento. Remanence, do efêmero à memória, uma exposição da fotógrafa Estelle Valente para ver nos estúdios Vítor Corden até 8 de maio. Entretanto, a artista vai inaugurar outra exposição do seu trabalho no Teatro São Luís. Haveremos de voltar a conversar com ela no ensaio geral. É lançado na próxima terça-feira no Palácio Galveias, em Lisboa, com a apresentação de Pedro Mexia, o romance Agarrar a Faca pelo Gume. É a obra de estreia na literatura de Inês Bernardo, um livro centrado nas histórias de várias mulheres. Na verdade, o que eu quis fazer foi resgatar uma história que eu acho que é muito transversal e muito real para muitas de nós. Acho que somos todas filhas e mães e netas de uma série de gerações de mulheres, nomeadamente em Portugal, que tiveram
de ser muitas coisas ao mesmo tempo, tiveram de ser mães e tiveram de ser pais, porque os homens não estavam, ou estavam nas guerras, ou estavam no mar, ou estavam fugidos, havia uma ausência masculina e, portanto, essas mulheres tinham de criar a sociedade e tinham de gerir a escassez de afetos, mas também de dinheiro, de comida, e eu acho que isso nos moldou enquanto sociedade e que olhamos pouco nós para essas histórias. Nós cantamos os feitos dos homens e muito bem, e realmente os seus feitos heroicos e menos heroicos, mas eu quis olhar para as histórias destas mulheres que ficam, o que é que lhes aconteceu e de que forma é que isso nos molda hoje em dia. No livro as personagens não têm nome, são chamadas pela sua condição de mãe, filha ou avó, mas neste romance há uma ausência notada. A normalização do desaparecimento das figuras masculinas faziam com que fosse uma realidade, sem grandes necessidades de explicação, e portanto eu quis que isso fosse surgindo também e que fosse crescendo quase como uma personagem. Tentei com que a ausência desse pai fosse uma personagem extra para esta família. No passado, Inês Bernardo venceu o Prémio dos Jovens Criadores, mas demorou a escrever um romance. A história que traz para agarrar a faca pelo gume estava, contudo, há muito na sua cabeça. Comecei a escrever este livro quase após esse prémio que ganhei. Tem sido uma viagem... Há duas razões pelas quais eu demorei tanto tempo a escrever este livro. A primeira é alimentar, porque as pessoas que nos mandam contas lá para casa não aceitam contos nem histórias como pagamento e, portanto, eu tive sempre de trabalhar e trabalhar muito para pagar as contas ao fim do mês. É uma questão muito prática. E outra questão é uma questão mais pessoal, que eu também quis trabalhar com este livro, que tem a ver com acreditarmos em nós próprios e que conseguimos realmente fazer isso. Eu precisei de acreditar que eu era capaz de escrever este livro para o poder fazer, e isso demorou o seu tempo, mas havia uma data de histórias à minha volta que me puxavam para a escrita e tornava-se muito difícil resistir a elas quando era empurrada sempre para estas personagens, para estas situações, para estas histórias que eu vou contando no livro, e de repente houve um momento em que se tornou inevitável. Eu tinha de escrever este livro e esse imperativo, o livro não aconteceu, o livro foi um propósito, foi um objetivo e eu cumpri o objetivo. Inês Bernardo e o livro Agarrar a Faca pelo Gume, editado pela Tinta da China, que é apresentado terça-feira às 18 horas no Palácio Galveias, em Lisboa. O Festival Dias de Dança regressa a partir de 8 de abril, volta a ocupar vários espaços culturais do Porto, Gaia e Matosinhos, reunindo artistas nacionais e internacionais num encontro dedicado à dança contemporânea. Este ano o cartaz é feito de 50 espetáculos, com 13 estreias, 5 delas nacionais. O festival procura criar um espaço de descoberta, tanto para quem cria como para quem se senta na plateia, explica ao ensaio geral o diretor artístico. Vejo o festival como uma oportunidade para abraçar o risco. Por isso digo sempre às pessoas, vão ver algo que acham que vão adorar e depois vão ver algo que não compreendem de todo. E deem a vocês próprios esse momento para arriscarem. O Dias da Dança é definitivamente um lugar para artistas consagrados, mas também é um lugar para descobrir, e por isso queremos que o público esteja lá com eles. Drew Klein explica que a relação com o público e a cidade do Porto acaba por definir a identidade do Festival Dias da Dança no panorama europeu da dança contemporânea. Quando as pessoas vêm aqui, vêm para ver como a dança interage com a vida no Porto, em Gaia e em Matosinhos. Também vêm para ver o que se passa na cena da dança portuguesa, porque se for um trabalho contemporâneo que seja emocionante, que coloque questões difíceis, que faça novas propostas, queremos-lo aqui no Dias da Dança, e na maioria das vezes é isso que o público e os programadores internacionais querem ver, por isso sabem onde vir. Este ano há 12 coproduções nacionais e 3 coproduções internacionais. Como acontece a cada edição, a programação reflete o momento artístico atual, indica Drew Klein. Acho que cada edição é sempre diferente porque reflete os tempos, e assim temos mais coproduções de artistas nacionais e locais, o que realmente demonstra um compromisso com a ideia da arte, com a crença num projeto em vez de num produto acabado. Isso é algo com que continuaremos comprometidos e tenho muito orgulho disso. Temos também mais locais este ano, um regresso ao Palácio da Bolsa, ao Silo Alto, à ESMAI,
O que é ótimo, porque o Dias da Dança precisa de estar em vários cantos da cidade e da região. E assim ter mais entidades e parceiros envolvidos também nos diz que este é um projeto que construímos juntos. Entre os vários espetáculos em cartaz, há um que vem do Brasil, que marca o festival com um conceito que acabará por atravessar o espírito do evento. A resposta é óbvia. Encruzilhada, do balé Cidade de São Paulo, com a coreografia de Renan Martins, porque pegamos na palavra encruzilhada e também no seu papel na cultura do Brasil como forma de enquadrar o festival, perguntando como chegamos até aqui, olhando para a ancestralidade, olhando para a cultura, olhando para os acontecimentos que moldaram a forma como chegamos até aqui hoje e depois tentando propor novas formas de imaginar o futuro. Coisas que podem ser assustadoras ou coisas que podem ser um pouco sedutoras também. Então acho que essa ideia de encruzilhada, não sabemos por onde vamos a partir daqui, é realmente a melhor maneira de encerrar o festival. São 12 dias dedicados à dança, de 8 a 19 de abril, em vários palcos, e celebrando 10 anos de um festival que, diz Drew Klein, procura reforçar ainda mais a sua dimensão internacional. Acho que devemos continuar a fazer co-produções internacionais. As redes de que fazemos parte já apresentam artistas portugueses a promotores internacionais. Por isso já estamos a trabalhar para estabelecer contactos entre possíveis oportunidades para os artistas e com os próprios artistas. Mas se queremos continuar a ser um espaço com reputação internacional, um lar para performances experimentais, vanguardistas e provocadoras, então fazer co-produções internacionais indica a esses parceiros qual é a nossa missão. Pode assim pôr na agenda o DDD, Festival Dias da Dança, decorre de 8 a 19 de abril no Porto, Gaia e Matosinhos. No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que olha em particular para o património ameaçado e destruído pela guerra. O Palácio de Golestan em Teherão, classificado como Património Mundial da Unesco, foi seriamente atingido durante o ataque de Israel e dos Estados Unidos ao território iraniano. As imagens em que a imprensa internacional teve acesso apresentam sérios danos de um valor incalculável. O antigo Palácio do Jardim das Rosas é um monumento real pertencente a um conjunto de edifícios no interior das muralhas da cidadela. Esta data do reinado de Tahmasp I do Império Safávida no século XVI e foi renovada no Império Qajar no século XVIII. Aí tiveram lugar as coroações da dinastia Reza Pahlavi e a Unesco inscreveu o monumento como património mundial por ser uma obra-prima na era Qajar, mostrando a integração de sucesso entre as artes persas antigas e a influência da arquitetura ocidental. Continuando a falar da importância do património cultural, refiro o início do projeto da Europa Nostra in Varietate Concordia, enquadrado no Hub Europeu do Património, com o apoio da Fundação Gulbenkian e do Centro Nacional de Cultura, que promove a reflexão sobre os grandes desafios que a Europa enfrenta no plano cultural e visa estimular as ações em defesa dos valores europeus da democracia, da justiça, da solidariedade e da sustentabilidade. Maria João Pires, Jordi Saval, Jorge Chabiné, Cátia Guerreiro debateram a importância da música como fator de paz e de diálogo cultural num momento especialmente exigente em que as artes e a criatividade assumem uma função essencial. Foram anunciadas pela Europa Nostra as 7 referências mais ameaçadas do património cultural europeu, entre os quais foi integrada a fábrica de pólvora de Valdemilhaços, em Corroios, que faz parte do Ecomuseu Municipal de Seixal, sendo um monumento de interesse público. Não esquecemos ainda, na Ucrânia, que 1.600 sítios do património cultural e cerca de 2.500 instalações de infraestrutura cultural foram destruídas ou danificadas na sequência da invasão russa em cerca de 4 anos.
150 sítios do património cultural têm relevância nacional nas cidades de Donetsk, Kharkiv, Kherson, Kiev, Sumy e Mykolaiv. Em violação da Convenção da Haia de 1954, têm sido desrespeitadas as indicações do escudo azul, que é o símbolo internacional estabelecido para indicar um objeto de valor cultural correspondendo à sua destruição, a um crime de guerra. Chama-se Trópico Paranoia, é o novo disco dos portugueses Expresso Transatlântico e vai subir ao palco da Casa da Música no Porto na próxima sexta-feira e depois sábado, dia 14, no Capitólio, em Lisboa. É um disco que espelha uma sonoridade diferente, explica ao ensaio geral Rafael Matos, um dos elementos da banda. Nós neste disco quisemos explorar uma vertente mais eletrónica, já andávamos com essa vontade há algum tempo, muito pelo que temos ouvido individualmente, mas também por, eu acho que os anos de estrada que nós tivemos nos ajudaram a chegar a essa vontade devido à energia que o público nos foi passando em todos os concertos. Eu acho que nós queríamos inserir isso de certa forma no disco. Eu acho que o meio eletrónico é uma boa via para captar aquele lado mais dançável, mais eletrizante. Essa vertente neste disco podem ouvi-lo e foi um lado que nós exploramos de uma forma bastante natural também. Este terceiro disco do Expresso Transatlântico conta com a produção de Paulo Furtado, o músico também conhecido como The Legendary Tiger Man. A ajuda do Paulo foi incrível, na verdade. Nós nunca tínhamos trabalhado com um produtor, foi a primeira vez. Sei lá, eu acho que deve acontecer com todas as bandas. Eu acho que chega ali a um ponto que parece que nós já não conseguimos ver para além daquilo que temos, e o Paulo ajudou-nos bastante a desbloquear esse lado e também por toda, como eu dizia, por toda a vertente que nós quisemos explorar um bocado mais eletrónico. O Paulo faz isso muito bem nos projetos dele, desde usar modulares, também trigámos partes da bateria e o Paulo foi uma ajuda incrível. Disponível em formato vinil, CD e nas plataformas digitais, este novo álbum da banda, que junto aos irmãos Sebastião e Gaspar Varela, nasceu de várias residências artísticas que fizeram no último ano. Tivemos a oportunidade de fazer 3 residências, o que nos ajudou bastante para podermos explorar esses novos sons que nos queríamos propor. Claro que a estrada influencia bastante, mas realmente nós nunca tínhamos tido tanto tempo para compor um disco. Das outras vezes ou compunhamos em minha casa ou na casa do Sebastião e não tínhamos a possibilidade de tocar com o nosso som, ou seja, não tocar com uma bateria num terceiro andar não é uma coisa não é uma coisa incrível. E pronto, e acho que essas 3 residências nos ajudaram bastante a ter esse tempo a tocar com os nossos instrumentos, a explorar os nossos sons e foi uma ajuda bastante grande. É com o Expresso Transatlântico que nos despedimos. Até à próxima semana. A sonorização foi de José Luís Moreira. Boa noite e bom fim de semana.